No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar esta peça aqui, que é a micro necessaire chaveiro, uma peça super útil, bem rapidinha de fazer. Você pode aproveitar os seus retalhos e vende muito rápido caso você confeccione as suas peças para venda no seu ateliê. Você pode vender ela assim separadinha, ou você pode montar um kit com várias outras peças que se complementem, utilizando de repente até mesmo a mesma estampa. Ideal para lembrancinhas de Dia dos Professores, de Natal. Essa peça é super versátil porque você pode guardar várias coisas diferentes aqui dentro. É aquele porta-treco que ninguém sabia que precisava, mas que todo mundo usa quando tem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar nossa micro necessaire chaveirinho com molde gratuito? Então vamos lá! Para fazer a micro necessaire chaveiro, a gente vai usar esse molde que está aqui na mesa e estou disponibilizando gratuitamente esse molde lá no nosso grupo de moldes do Facebook ou do Telegram. Os links você encontra aqui embaixo no texto da descrição do vídeo. Porém, se você não tiver impressora ou você quiser você mesma desenhar o molde aí no seu ateliê, eu vou passar as medidas, tá? Você vai desenhar um retângulo de 14 centímetros por 7,5. Aí você vai cortar duas caixinhas de leite aqui embaixo de 1,5 por 1,5 centímetro e duas aqui em cima de 1 por 1,5 centímetro. Utilizando o molde, nós vamos cortar aqui no plano de corte duas vezes no formato do molde para o tecido principal, duas vezes para o forro. O meu tecido principal, eu dei uma estruturadinha bem de leve aqui atrás, com a entretela de papel 30, tá bom? É porque é uma peça bem pequenininha, então a gente não quer exagerar na estruturação dessa peça, a gente quer que ela fique maleável, levinha, então eu coloquei só uma entretela de papel, pode ser a 30 ou a 40 que você tiver por aí, tá? E o forro está sem nenhuma estruturação e eu tô usando algodão 100% tricoline. Opcional, você pode fazer uma alcinha para colocar a argola de chaveiro, porque é uma micro necessaire chaveiro, então a gente vai colocar uma argola de chaveiro. E para fazer essa alcinha aqui, eu utilizei um tecido sem estruturação, a mesma estampa do meu tecido principal, e eu cortei no tamanho de 7 centímetros por 4. Aí eu dobrei, igual a um viés, dobrei ao meio de novo e passei duas costurinhas bem na beiradinha para ela ficar desse jeitinho aqui. Se você não quiser utilizar a alcinha, eu vou mostrar no próximo passo das ferramentas e materiais como que você pode fazer. As demais ferramentas e materiais, nós vamos utilizar aqui um zíper número 5, medindo 14 centímetros, um cursor para zíper número 5 e aqui eu tenho uma argola de chaveiro. A minha argola é de formato coração para ficar bem bonitinho, mas pode ser qualquer argola de chaveiro que você tiver. Aqui no caso, eu vou colocar minha argola de chaveiro nesta argolinha aqui e vai ser costurada na peça. E se você não quiser fazer a argolinha, você pode fazer isso aqui, olha só. Arruma um chaveiro que tenha uma abertura, um cursor que tenha uma abertura desse jeitinho aqui. Inclusive pode até ser esse simples aqui também serviria, ó, tá vendo só? Mas eu vou utilizar nesse outro caso aqui, sem a minha alcinha, este daqui e uma argola da mesma cor do cursor para ficar bem bonito. Aí você pode passar a argola dentro dessa abertura do cursor e aí você não precisa da alcinha, tá bom? Inclusive este cursor aqui, esse daqui também, o meu zíper, são todos lá do meu parceiro JJ Fivelas. Eu vou deixar código de desconto aí na tela se você quiser conferir tudo que a JJ tem lá no site deles. E meu tecido principal é lá das Beltranas, é gabardine, e eu adoro utilizar os tecidos das Beltranas porque as cores são super vivas e fortes. Olha só, gente, um tecido de cores bem vivas para deixar nossa peça super linda, e também tô deixando o código de desconto aí na tela. E ainda na lista de materiais, opcional é a cola pano, se você estiver utilizando algodão no material do forro, tá? Porque a cola pano não cola material sintético. Mas se você não quiser utilizar a cola pano, você pode fazer também costurinha à mão ou à máquina para fechar a abertura do forro, e eu vou mostrar quando chegar o momento aqui no vídeo.
Primeira coisa que nós vamos fazer é costurar o zíper no corpo da peça. Então, eu vou começar com os meus 2 tecidos principais e o meu zíper. Gente, eu já vou pedir desculpa para vocês antecipadamente, porque eu acabei de perceber que eu escolhi a cor do tecido muito parecida com a cor da minha base de corte. E não sei se vocês estão conseguindo ver aí a diferença entre um material e outro, mas daqui a pouco vai ficar mais fácil pra gente ver isso, tá? Deixa eu pegar na mão aqui. Olha só, onde nós vamos costurar o zíper? Você vai localizar no corte do seu tecido aonde estão as caixinhas de leite de 1 por 1,5. É bem aqui que você vai costurar o zíper, tá? Essa caixinha de leite aqui embaixo de 1,5 por 1,5 vai ser o fundo da peça. Então, é aqui que a gente vai costurar o zíper. Você vai posicionar o zíper virado para baixo, cremalheira com o direito do tecido, vai alinhar aqui pela ponta. Você vai perceber que vai sobrar pedacinho de zíper dos 2 lados e não tem problema, é isso mesmo, tá? Procura centralizar na sua peça. Se você quiser, faz uma marcação de centro no tecido e no zíper e alinha as duas. E vamos passar uma costurinha de segurança aqui em cima, bem na beiradinha, para unir zíper e tecido principal. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com a outra parte do zíper e o outro tecido principal, se atentando na margem ali da caixinha de leite. A gente vai usar a caixinha de leite de 1 por 1,5. Zíper costurado na costura de segurança. Agora a gente vai trabalhar com os forros. E novamente eu vou me atentar à caixinha de leite menor de 1,5 por 1. É aqui também que nós vamos fazer a costura do zíper, tá? Então, eu vou pegar um dos meus tecidos de forro, vou virar o direito para baixo e vou posicionar em cima das costas do meu zíper. Vou alinhar aqui em cima e aí a gente vai tomar bastante cuidado para alinhar, olha só, as beiradinhas dos tecidos bem certinhas e esta borda superior aqui também. Feito isso, eu vou virar a estruturação do meu tecido principal para cima e vou deixar o forro para baixo e vou passar uma costura aqui com o pé calcador comum rente à cremalheira do meu zíper. Retrocesso no começo e no final para arrematar essa costura. Aí eu vou virar forros e tecido principal com os direitos para fora. Vou organizar esses tecidos bem certinhos e vou passar um rebatido de pesponto com meio pé de máquina nessa costura do meu zíper. Depois eu vou repetir estes mesmos passos com a outra lateral do meu zíper e o outro forro, passando a costura no forro com a estruturação para cima e o forro para baixo. Assim a gente evita que o nosso forro fique repuxado e o tamanho final fique diferente. E depois eu vou rebater o zíper com meio pé de máquina. Costuras finalizadas e um passo importante, gente, é começar, olha só, a costurinha do rebatido do zíper, aonde o tecido inicia, ó, tá vendo? Vai ficar essa partezinha aqui cortada, separadinha. A gente não vai costurar a partir daqui do cantinho, tá? A gente vai começar a costurar o rebatido do zíper a partir de onde o tecido começa, que é bem aqui, tá? Então, deixa estas partes aqui abertas dos 2 lados do zíper e nas 2 bordas da fita do zíper, tá? Então, eu só vou começar o meu pesponto aqui e vou finalizar ele aqui, antes das pontinhas dos tecidos. E agora o próximo passo é colocar o cursor no zíper. E depois de colocar o cursor, a gente vai cortar o excesso da nossa fita do zíper. Olha só, aqui em cima eu já cortei e aqui embaixo ainda não, deixei para mostrar para vocês aqui na tela. Então, a gente vai, olha só, dobrar os tecidos para trás, tirar eles do caminho, ó, o forro também. Vou tirar todos os tecidos do caminho, ó, tá vendo? Tirei tudo, vou vir com a tesoura e vou cortar o excesso de zíper que tem aqui. Se você preferir, dá uma queimadinha com o isqueiro e o zíper vai ficar exatamente do tamanho que a gente precisa para continuar costurando. E o próximo passo agora é colocar a alcinha, que é opcional. A gente vai pegar a nossa alcinha, dobrar ao meio, com o direito para fora, se o seu tecido tiver direito e avesso. Eu vou pegar aqui a borda do meu zíper, aonde o zíper vai fechar. O meu zíper está fechando para cima, então é bem aqui que eu vou colocar a minha alcinha. Vou centralizar na cremalheira e passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha.
Agora nós vamos costurar os fundos da nossa micro necessaire. Então, eu vou juntar aqui tecido principal com tecido principal, vou alinhar bem certinho a extremidade do fundo e as caixinhas de leite também. Vou fazer a mesma coisa com o forro aqui do outro lado. No tecido principal, eu vou passar uma costura de ponta a ponta com um pé de máquina retrocesso no começo e no final. Já o meu tecido de forro, eu vou passar uma costura da mesma forma e com a mesma margem de costura, mas eu vou deixar uma abertura no fundo, mais ou menos 3 dedos ou 4 dedos, o que você conseguir deixar, que vai ser para desvirar essa peça depois de pronta. Tá aqui a minha abertura no forro e agora a gente vai costurar as laterais da nossa micro necessaire. E aí vai ter uma diferença, olha só. A gente não vai passar uma costura de ponta a ponta pegando o tecido principal e forro. Nós vamos costurar, olha só, somente o tecido principal com um pé de máquina de margem, retrocesso no começo e no final, e aí sim a gente vai costurar o forro com a mesma margem, retrocesso no começo e no final. Aqui vai ser um pouquinho difícil pra gente fazer essa divisão aqui, né? A gente afastar um pouquinho assim os tecidos, mas dá pra fazer. E a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Eu vou começar aqui pelo tecido principal. Vou vir aqui, você pode vir, de repente, com clips, ó. Introduz o clips aqui dentro, ou a ponta da tesoura. Acho que a ponta da tesoura é até melhor. Pra ir dando forma, ó, nessa caixinha de leite, tá vendo? Faz assim, ó, pra ela ir dobrando já do jeito que você quer que ela fique, né? E aí, lógico, a tesoura fechada, né? A gente não quer cortar esses tecidos. O que eu quero é fazer eles se encontrarem desse jeitinho aqui, tá? Caixinha de leite. Então, eu vou abrir tecido principal aqui nas costuras, para isso aqui ficar bem centralizado, bonitinho. Vou colocar um clips aqui. Gente, essas caixinhas de leite são minúsculas, tá? Então, precisa ter aí bastante destreza nos dedinhos, nas pontinhas dos dedos para conseguir organizar essas caixinhas, tá? Vou fazer a mesma coisa, aquele truque da tesoura, deu bem certo, ó. Vou fazer aqui também, só para esse tecido ir tomando forma. Vou clipar aqui também. E vou fazer a mesma coisa com o forro. O forro tá mais maleável, então, olha só, vai ser bem mais fácil. E agora, com as 4 caixinhas de leite dobradinhas, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar 4 costuras com margem de um pé de máquina. E agora, nós vamos fechar este centro aqui, que são as pontinhas do zíper. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui, bem no meio, onde eu tenho as rebarbas do meu zíper, e eu vou afundar aqui tecido principal, ó, vem abrindo essa costura do tecido principal, eu vou afundar ela aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o forro, ó, vem abrindo a costura do forro da lateral, e vou afundar ele aqui. Eu vou apertar os 2 tecidos aqui no centro. Depois que eu apertei, você vai perceber que dos 2 lados vai formar meio que um losango aqui, né? Aqui e aqui, ó. O do forro tá mais tortinho, aí você vem arrumando ele para ele formar um losango aqui na lateral também. E depois disso, ó, vem arrumando aqui, a gente não pode deixar isso enrugado, ó, o losango. E depois disso, a gente vai olhar aqui por cima, e aí precisa ter olhos de águia, porque a gente vai tentar centralizar a costura do forro e do tecido principal com a cremalheira, que dá pra ver ela aqui de cima, tá vendo que ela tá brilhando ali, com o reflexo da luz? Aí você vai alinhar a cremalheira com os tecidinhos, vai colocar um clips aqui, e vai passar uma costura reta aqui com meio pé de máquina de margem de costura. A gente vai repetir os mesmos passos na outra borda do zíper. Se você tá costurando a alcinha, lembra que essa parte vai estar mais grossa.
Agora a nossa necessaire está praticamente pronta. Se você quiser, você pode vir aqui, desvirar a peça já pela abertura do forro, mas eu vou fazer um passo extra que é opcional. Se você quiser deixar o forro da sua micro necessaire sempre justinho e ajeitadinho dentro da sua necessaire, porque a gente sabe que tem algumas bolsinhas que a gente consegue puxar o forro todinho para fora e, consequentemente, ela acaba ficando bagunçado dentro da peça. Eu gosto de prender o forro no tecido principal antes de desvirar para não ter esse problema. Então, eu vou vir aqui nessas duas caixinhas de leite das pontas, eu vou empurrar essa daqui que eu acabei de costurar para dentro, eu não quero ela, então eu vou costurar, vou jogar ela aqui para dentro, vou juntar uma caixinha de leite na outra de tecido principal e forro, e vou passar uma costurinha de segurança aqui, bem na pontinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora sim, vou desvirar a minha micro necessaire. E aí, para desvirar, a gente precisa vir aqui, ó, e abrir o zíper, tá? Abre o zíper até a pontinha e vem desvirando. Necessaire desvirada, eu vou aproveitar que eu tô aqui com o forro para fora, olha só, já vou vincar aqui as margens de costura para dentro dessa abertura do forro, e a gente pode fechar esse forro de 3 formas diferentes. Uma delas é com a cola pano, conforme eu citei no começo do vídeo, se você estiver utilizando algodão tricoline, ou você pode fazer pontinhos invisíveis à mão, aqui com agulha de mão, ou você pode levar lá na máquina de costura, coloca uma linha bem da cor do seu forro, faz assim, olha só, organiza todas essas margens de costura soltas para dentro, vira sua peça desse jeito e faz uma costurinha bem na beiradinha aqui no forro, que é o que eu vou fazer agora. E tá aqui finalizada a nossa micro necessaire chaveiro. Olha que bonitinho que fica, gente, muito pequenininha, mas essas pecinhas são mais úteis do que a gente imagina. Eu já passei aqui a argola de chaveiro na minha tirinha, na minha argolinha de tecido aqui que a gente fez. E como eu mostrei no começo do vídeo, você também pode passar a argola de chaveiro no cursor do zíper, quando ele tem estas aberturas aqui, olha só, igual esse que eu tô utilizando, ou igual o exemplo que eu mostrei no início do tutorial. E se você gosta dessas peças pequenininhas e úteis, não deixe de conferir a minha playlist de porta-trecos. E para os moldes gratuitos aqui do meu canal, também tem uma playlist só para eles. Confira uma das duas ainda hoje, que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para costurar.